Direto da redação. O governo federal também anunciou ontem o desbloqueio de 5,7 bilhões do orçamento. Esse recurso ele estava contingenciado, ele estava bloqueado, porque o governo precisava obedecer o limite da lei de responsabilidade fiscal. O governo ele tem que fazer o quê? Ele precisa ter uma reserva no orçamento para pagar juros da dívida. Então ele tem ali o superávit primário. Isso é lei, está atrelado à lei de responsabilidade fiscal. E apesar da medida, aproximadamente 18 bilhões continuam retidos para assegurar o cumprimento que está previsto, o limite de gasto que está previsto na legislação. E o relatório do terceiro trimestre, ou foi do terceiro bimestre, perdão, ele assegura o cumprimento desse cumprimento. O relatório, ele já é do terceiro trimestre, ele aponta o seguinte, que a liberação foi possível pela redução da projeção de despesas obrigatórias, incluindo uma queda de 4,3 bilhões nos gastos com o pessoal. Isso aí também é um outro detalhe que a gente tem que contar aqui. O que são as despesas obrigatórias? O governo, no orçamento, ele obrigatoriamente ele tem que passar dinheiro, ele tem que destinar recursos para a educação, para a saúde, são recursos obrigatórios. Esses recursos são destinados a estados, são destinados a municípios, são aquelas despesas obrigatórias que o governo não pode fugir delas, folha de pagamento de servidores. Então são despesas que elas são obrigatórias. Então, contudo, incluindo as despesas obrigatórias e a queda de 4,3 bilhões previstas no orçamento, ainda assim o governo ele conseguiu desbloquear esses 5,7 bilhões do orçamento. Vamos entender os detalhes na reportagem de William Martins. O relatório mostra uma melhora nas contas públicas em comparação com a avaliação anterior. A margem para o cumprimento da meta fiscal aumentou de 4,1 bilhões para 10,8 bilhões de reais. Por isso, o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, descartou a necessidade de contingenciamento. A liberação de 5,7 bilhões de reais foi possível principalmente pela redução na projeção de despesas obrigatórias, como os gastos com pessoal, que caíram 4,3 bilhões de reais. O detalhamento de como os recursos serão utilizados deve ser divulgado na próxima semana. O desbloqueio é fruto das regras do arcabouço que nós seguimos religiosamente. O desbloqueio se dá porque melhorou a projeção da despesa obrigatória e a liberação dessa despesa, como eu disse, vai ser feita na prática pelo decreto de programação que nós construímos, fazendo e planejamento e encaminhamos à Presidência da República para ser editado até o dia 30 o decreto. E cada órgão, evidentemente, precisa respeitar a legislação eleitoral nos limites orçamentários que tem. Na revisão anterior das contas públicas, o governo havia bloqueado 23,7 bilhões de reais no orçamento. Com a liberação de parte dos recursos, 17,9 bilhões ainda permanecem congelados. O desbloqueio também foi influenciado pela redução da estimativa de gastos com benefícios previdenciários, que caiu 2,7 bilhões de reais. Além disso, houve aumento na projeção de receitas, impulsionado principalmente pela arrecadação do imposto de renda, da contribuição para o financiamento da Seguridade Social e do imposto sobre produtos industrializados. O governo elevou em 19,2 bilhões de reais a estimativa de receita primária. Já as despesas primárias tiveram uma alta projetada de 4 bilhões. Com isso, a previsão para o déficit primário foi reduzida em 13,7%.